Pessoal, minha internet deu uma melhorada agora, tá? Então, agora que eu estou gravando essa aula, certo? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Então, é o seguinte. A nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar de sistema linfático, tá? Essa primeira apostila, eu vou fazer uma introdução sobre as principais funções, né? E os órgãos que compõem esse sistema, tá? Ele é um sistema que alguns fisiologistas ainda não se detêm muito em publicar nos livros, tá? Porém, nós devemos saber que ele é um sistema muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Vamos lá. Então, o que seria o sistema linfático, né? O sistema linfático, ele é paralelo ao circulatório, ou seja, né, está ali passando ao lado do sistema circulatório, inclusive possui semelhança, tá, com o tecido circulatório, pois possui vasos também, chamados de vasos linfáticos, constituído por uma vasta, ou seja, por uma variedade de rede de vasos semelhantes às veias, que, como eu acabei de falar, são os vasos linfáticos, tá? Que se distribui por todo o corpo e recolhe o chamado líquido intersticial, que nós já vamos saber o que não retornou aos capilares sanguíneos, ou seja, aos vasos sanguíneos, fazendo dessa forma a filtração e reconduzindo o mesmo à circulação sanguínea. O sistema linfático, ele é constituído pela linfa, por vasos linfáticos e por órgãos linfáticos, também chamados de órgãos linfóides. Podemos também ainda complementar essa parte inicial falando que o sistema linfático, ele possui sim órgãos linfóides, também chamado de órgãos linfáticos, que nós vamos ver, tá? Que esses são estruturas e assim órgãos relacionados com o sistema imune. E a principal célula, tá, do sistema linfático é o linfócito, responsável, né, grande célula responsável por constituir a defesa do nosso organismo. Mas antes, né, de nos deter realmente essa introdução do sistema linfático, nós vamos falar de alguns pontos importantes relacionados ao histórico, né, a história do sistema linfático, tá? Então, como eu falei, é um sistema, né, que os fisiologistas não abordam muito em livros, tá? Começou também a ser estudado, vamos dizer assim, recentemente, né? Várias publicações relacionadas ao mesmo, tá? Porém, nós devemos saber que existem relatos da importância desse sistema desde a antiguidade, né? Já falando desse sistema. É tanto que Hipócrates já falava de um tal de sangue branco, né? Que é exatamente a linfa, certo? E o Aristóteles, né? Outro cientista aí, né? Grande estudioso. E o Aristóteles também falava já e se especulava, né? Estruturas, certo? Ou seja, órgãos que poderia fazer a produção, né, dessa substância incolor, que é exatamente a linfa, tá? É bom vocês saberem também que em 1622, um médico italiano, chamado de Gaspar Azelli, fez a primeira identificação, certo? De vasos linfáticos, né? Ele encontrou vasos linfáticos esbranquiçados no intestino de um cachorro. E a partir daí, realmente, começou a se estudar esse sistema, tá? E é importante vocês saberem também que esse médico aqui, tá? É chamado de Dr. Emil. Em 1936, o mesmo divulgou pela primeira vez o método de drenagem linfática manual, certo? Que nada mais é do que uma massagem corporal, né? Que visa estimular as funções
do sistema linfático, tá? Depois desse marco, né, que aconteceu em 1936, vários outros pesquisadores, como L. Duke, por exemplo, usaram essa técnica, né, e aperfeiçoaram dessa forma o método, tá? Só adiantando, nós podemos dizer que, de forma geral, a principal função do sistema linfático é drenar os líquidos que estejam, né, acumulados no espaço intersticial, ou seja, fora dos vasos sanguíneos, tá? E o mesmo, né, o sistema linfático está intimamente ligado ao sistema cardiovascular. Então, eles possuem estruturas semelhantes ao sistema cardiovascular. É tanto que o funcionamento de ambos os sistemas, tá, acontece em algumas partes de forma intercalada. É tanto que quando nós fecharmos a parte do sistema linfático, a nossa próxima aula será sobre o sistema cardiovascular. Então, de forma geral, nós podemos dizer, né, que as funções, de forma mais detalhada, do sistema linfático seria drenar o excedente intersticial, ou seja, drenagem do excesso do líquido intersticial, tá? Aquele que não foi reabsorvido pelos capilares sanguíneos, absorver moléculas de gordura, daí a importância, né, da drenagem linfática, absorver substâncias com alto peso molecular, como proteínas, por exemplo, e também faz parte do sistema, né, de defesa do organismo, exatamente porque possui, né, células de defesa, tá? Porém, antes, né, de nos detalhar a falar dos órgãos, das estruturas, nós devemos saber a grande importância, né, que a água, tá, ela possui, certo? Diante, né, o funcionamento do sistema linfático, tá? Então, nós devemos entender que grande parte do nosso corpo é formado por água. Como a imagem está falando aí, cerca de 60% do nosso corpo é formado por água, sendo assim em um organismo adulto, certo? Então, em um organismo adulto, 60% é formado de água, tá? E é essa água no nosso organismo, certo? Que vai estar ocupando várias partes do nosso corpo. Por exemplo, ela vai estar no sangue, formando assim, deixando o líquido, né? Então, a água ela vai estar no nosso sangue, o deixando líquido, por exemplo, formando o plasma sanguíneo, tá? Ela vai estar em a sua maior parte, né? A maior porcentagem da água vai estar de forma intracelular, ou seja, dentro das células, vai estar também no meio extracelular. O que é isso? Entre as células, formando assim o líquido intersticial. Então, o líquido intersticial nada mais é do que fluidos, né, corporais à base de água, que se situa entre as células, especificamente fora dos vasos sanguíneos, tá? Nós vamos ter ainda uma aula que fala sobre a dinâmica desses fluidos corporais, ou seja, né, dessa água, até porque a mesma não fica parada no nosso corpo, tá? Ela é um meio de transporte por onde as substâncias elas conseguem sair do sangue e entrar na célula, ou sair da célula e entrar no sangue, certo? Então, nós podemos concluir, né, que a água, ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, até porque, né, a mesma pode sair do sangue e ir para o espaço intersticial, né, que é para fora do vaso sanguíneo, tá? E vice-versa, entrar também nos vasos sanguíneos, tá? Então, isso é que nós falamos de dinâmica de fluidos, certo? Que nós ainda vamos saber dessa questão, tá bom? Nós vamos ter aula falando sobre dinâmica dos fluidos. Então, sabendo então que os fluidos, ou seja, que essa água podem mudar de local, dependendo de onde ela estiver, tá? A mesma vai receber um nome diferente em cada parte do nosso corpo, né, em relação às estruturas, né, do sistema linfático, do sistema cardiovascular, que a mesma estiver.
Então, por exemplo, tá? Se a água estiver dentro do sangue, ela é chamada de plasma sanguíneo. Se ela estiver dentro das células, ela é chamada de hialoplasma. Se ela estiver entre as células, olhe, entre as células, ou seja, fora do capilar sanguíneo e fora da rede linfática, ela é chamada de líquido intersticial ou fluido intersticial. Então, conforme as substâncias do nosso corpo se movem, né, entre o sangue e as células, a água, ela vai se movimentando junto, tá? E conforme ela sai dos capilares, olha, conforme ela sai dos capilares sanguíneos, certo? Grande parte dessa água, cerca de 90%, é reabsorvido pelos mesmos capilares sanguíneos, que é exatamente essa imagem, tá? Então, eu falei que a água ela pode se movimentar para dentro do capilar sanguíneo e para fora do capilar sanguíneo, né? Aí, só repetindo, conforme ela vai saindo dos capilares sanguíneos, tá? Grande parte da mesma, cerca de 90%, retorna por meio dos capilares sanguíneos, permanecendo assim no sistema sanguíneo, tá? E 10% dessa água que saiu lá do capilar sanguíneo, tá? Ela fica retida no meio intersticial, que é exatamente fora, né, do capilar sanguíneo, entre as células, tá? Então, 10% fica lá retido no meio intersticial e é exatamente o sistema linfático, tá? Que vai drenar esse excesso de fluidos que fica preso entre as células, para vocês terem ideia, né, da importância do sistema linfático sobre o nosso corpo, tá? E daí, quando esse excesso, esses 10%, né, fica, né, entra na realidade nos capilares linfáticos, tá? É o que nós chamamos de linfa. Então, prestem atenção. A água, ela se movimenta o tempo todo, para dentro do capilar e para fora do capilar. À medida que ela vai saindo, 90% é reabsorvido, esse fluido, não é? É absorvido de volta para a corrente sanguínea, por meio dos capilares sanguíneos. E 10% desse fluido, desse líquido, né, intersticial, certo? É drenado por meio do sistema linfático. Ou seja, ela entra, né, nos capilares linfáticos, tá? E a partir do momento que esse fluido, né, essa água chamada assim de fluido, tá? Ou fluido corporal, a partir do momento que ela entra aí nos capilares linfáticos, ela passa a ser chamada de linfa. Então, podemos perceber que a mesma água que flui entre o plasma, ou seja, que está dentro do nosso sangue, ela está no meio intersticial, certo? De forma, né, interna dentro das células ou de forma externa, certo? Entre as células, e ela está também presente no nosso sistema linfático, sendo chamado assim, de linfa, como eu acabei de falar, tá? E o sistema linfático, à medida que ele retira esse excesso de líquido intersticial, né, que sobrou aí, que os capilares sanguíneos não conseguiram reabsorver, ele também capta substâncias que não conseguiram voltar aí para o sistema sanguíneo, que é exatamente partes de proteínas, partes de gorduras, fragmentos de células, bactérias, resíduos do nosso metabolismo, que é costumado, né, ser chamado de toxina, e por aí vai, tá? E sem falar que o sistema linfático, ele também atua no sistema imunológico, já que, como eu falei no comecinho, ele possui células chamadas de linfócitos, que a mesma é dividida, tá, em linfócitos tipo T
e linfócitos tipo B. Aí, de forma geral, nós podemos dizer que a atuação, a função, né, do sistema linfático é exatamente recolher o excesso de líquido intersticial, aqueles 10% que não foi reabsorvido lá, né, pelos capilares sanguíneos, e à medida que ele vai drenando esse excesso do líquido intersticial, ele também vai drenando as toxinas acumuladas no nosso sangue e devolver assim para a circulação sanguínea, para que através da filtração dos rins, ela possa ser eliminada aí em forma de urina. E já que ele possui células de defesa, os linfócitos, ele também vai atuar na imunidade corporal, né? Ou seja, participa aí, né, do sistema imunológico, tá? Então, o que seria a linfa, né? Como eu já adiantei, é um líquido que circula pelos vasos linfáticos, ou seja, por dentro, né, dos vasos linfáticos, tá? Sua composição é semelhante ao plasma sanguíneo, ou seja, né, composta de água, certo? Apesar de conter também glóbulos brancos, né, dos quais 99% são linfócitos. Então, nós podemos dizer que a linfa, ela também possui células de defesa. No sangue, os linfócitos representam cerca de 50% do total dos glóbulos brancos. É por isso que os linfócitos também é comumente chamado de glóbulos brancos, tá? E a linfa, ela corresponde ao líquido intersticial que circula dentro dos linfáticos, ou seja, dos vasos linfáticos, tá? Então, só adiantando, a linfa realmente, a composição dela é muito semelhante ao plasma sanguíneo, né? Que vem aí grande quantidade de água, de células de defesa, tá? Porém, é bom vocês saberem que a depender do tecido que ela drena, tá? Que ela se situa, ela pode mudar a sua composição. Por exemplo, a linfa dos intestinos, ela é rica em gordura, em proteína. Já a linfa dos rins, ela é rica em água e sódio. Então, vamos lá. Vejam só. As estruturas, né, que formam aí esse sistema linfático, elas possuem muita semelhança com o sistema vascular. Porém, o sistema vascular, dentro das estruturas, é contido sangue, né? Como todo mundo sabe, certo? Já o sistema linfático, dentro dos vasos que compõem o sistema linfático, é contido linfa, certo? É contido linfa. E sem falar que o sistema vascular, ele transporta sangue, tá? E enquanto, né, os vasos linfáticos, ele transporta linfa, certo? E vale salientar também que o sistema cardiovascular, como está mostrando aqui, né, ainda vamos ter aula do sistema cardiovascular, nós podemos dizer que ele é um sistema fechado, onde o sangue, né, ele fica dentro dos vasos sanguíneos, né, e não sai. Já a linfa, ela é um sistema aberto, tá? Onde tem começo e fim. Ela começa lá no meio intersticial, olha, ela começa lá no meio intersticial, certo? E ela termina exatamente, olha, na circulação venosa, tá? Por quê? Porque ela começa no meio intersticial, lá próximo ao líquido intersticial, certo? E ela termina aí na circulação, especificamente na circulação venosa, até porque nós temos dois tipos de circulação, tá? A venosa e arterial, certo? Então, porque ela começa lá, né, próximo ao fluido linfático, o líquido intersticial e termina aí próximo aos capilares venosos. Porque esse sistema precisa devolver à circulação os líquidos que foram, né, aí como é que eu posso falar? Reabsorvidos, certo? Que estavam em excesso para fora, né, do capilar sanguíneo, certo? Outra coisa importante, né, outro componente na realidade,
que nós devemos saber é que, além do sistema linfático ser dotado aí de vasos linfáticos, tá? Ele também possui órgãos linfáticos, que nós vamos também falar deles, tá? Então, aqui vem mostrando exatamente isso, que o sistema linfático, ele começa lá no meio intersticial, até porque ele vai captar lá aqueles 10% que os capilares sanguíneos, né, não conseguiu absorver da água, tá? Vai drenar e vai devolver lá as toxinas, né, resto de proteínas, gorduras, enfim, para a corrente venosa, né, para a circulação venosa, para que seja, né, eliminado para fora do corpo. Aí, olha só, quais são aí os componentes do sistema linfático. Então, primeiro, o componente, né, que está em mais abundância, inclusive, no sistema linfático, são os vasos linfáticos, como vocês podem ver aqui. Deixa eu só voltar. Olha, os vasos linfáticos estão desde a nossa cabeça, tá? Até a parte dos nossos membros inferiores, certo? E aqui vem mostrando que o sistema linfático e o sistema venoso, eles ficam paralelos, exatamente porque o sistema linfático, ele recolhe o líquido dos fluidos corporais e assim devolve, né, por meio dos capilares venosos, tá até aqui, mostrando uma veia, tá? Essas toxinas do nosso corpo, para que elas sejam eliminadas, né, para fora do nosso corpo, certo? Então, o sistema linfático, ele é composto de vasos linfáticos, tá? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Então, é exatamente esses vasos linfáticos, né, que é chamado também de capilares linfáticos, se eles forem mais fininhos, tá? Que dentro se passa a linfa, tá? Que também é um componente aí do sistema linfático. Aí, a linfa, olha só. Então, a linfa nada mais é esse líquido intersticial que estava entre as células, ou seja, para fora do capilar sanguíneo, que o mesmo não absorveu. Então, 90% da água, ela vai para dentro do capilar sanguíneo e 10% o sistema linfático, né, por meio do capilar linfático, ou seja, dos vasos linfáticos, vão drenar esse líquido intersticial, que quando ele entra lá dentro dos vasos linfáticos, é chamado assim de linfa, tá? Só um minutinho, deixa eu localizar aqui. E outra coisa importante para vocês saberem, que em um organismo assim sadio, né, ou seja, sem patologia nenhum, se tem a capacidade de produzir cerca de 4 litros de linfa por dia, tá? E é importante mais uma vez lembrar que a mesma, né, ela é devolvida para a corrente sanguínea, junto com as toxinas aí, certo? Para assim ser, né, excretada do nosso corpo, tá? O sistema linfático, ele também possui células, como eu falei lá no começo, que as principais células são exatamente os linfócitos, que os mesmos podem ser do tipo T ou B, tá? E ele também é composto, né, por órgãos linfáticos, ou chamados de órgãos linfóides, tá? Que como exemplo nós temos os linfonodos, chamados de gânglios linfáticos, tá? Nós temos o timo, nós temos o baço, nós temos a medula óssea, certo? Mas primeiro nós vamos falar das células do sistema linfático, que as principais são os linfócitos, tá? Então, o linfócito é uma célula arredondada ou levemente ovalada, com núcleo oval ou em forma de rim, um pouco achatado, que ocupa a maior parte da célula, como vocês estão vendo. O nucleolo pode estar presente, mas a cromatina, as organelas celulares, né, impede essa distinção entre o nucleolo e a cromatina, tá? Possui um diâmetro que pode variar até 16 micrômetros.
normalmente são menores do que outras células de defesa, que nós já comentamos, os monócitos, e os linfócitos desempenham inúmeros papéis na resposta imune adquirida, ou seja, diante da invasão de micro-organismos. Então, eles são um tipo de célula de defesa do organismo, também conhecido como glóbulos brancos, que são produzidos em uma maior quantidade quando existe algum tipo de infecção, sendo por isso um bom indicador do estado de saúde do paciente, quando eles se encontram alterados, tá? E aqui a imagem abaixo vem mostrando que ele, pela semelhança, né, microscópica, ser levemente esbranquiçada, ele também tem essa aparênciazinha assim, sendo chamado, nessa tonalidade, sendo chamado de glóbulos brancos. Aí, ó, prestem atenção. Vou voltar aqui. Quais são os componentes do sistema linfático? Vasos linfáticos, que por dentro passa o outro componente chamado de linfa, certo? Então, vasos linfáticos, linfa. E agora nós vamos ver exatamente os órgãos linfáticos, tá? Ou também chamados de órgãos linfóides. Que o primeiro deles, nós vamos falar dos chamados linfonodos, que como eu já comentei, são chamados também de gânglios linfáticos, que nada mais são, olha aqui, que nada mais são do que agregados, né, de tecido linfático, tá? Que possui uma grande quantidade de células de defesa que vão atuar aí, né, na defesa do nosso corpo, tá? Então, primeiro órgão linfático é exatamente os linfonodos, que eles estão da nossa cabeça aos nossos pés, que em geral os nomes dos mesmos estão de acordo com a região que ele está. Então, por exemplo, linfonodos parotídeos, né, está próximo às parótidas. Linfonodos submentianos, próximo ao queixo. Linfonodos submandibulares, na localização das mandíbulas, cervicais na região do pescoço, né? E assim por diante, tá? Então, aqui vem falando que os órgãos linfóides são os linfonodos, também chamados de nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos, o timo, que nós já falamos sobre isso, o baço, tá? A medula óssea. Então, aí vem mostrando, ó, órgãos linfáticos. As tonsilas também, que o pessoal chamava antigamente como amígdalas, tá? O termo atualizado para vocês o nome é tonsilas. O baço, os linfonodos, que podem ser chamados de nódulos linfáticos. O timo, que inclusive é formado de tecido conjuntivo reticular linfóide, que é riquíssimo em linfócitos, que nós já vimos. Só um minutinho. E a medula óssea, que a depender da sua função, podem ser órgãos considerados primários, tá? Ou secundário. Vai depender se eles vão participar ou não da produção de linfócitos, os quais participam consequentemente, né, do sistema de defesa do organismo, como eu acabei de falar. Só fui colocar aqui no carregador, tá? Então, linfonodos ou nódulos linfáticos, o que são? São órgãos linfáticos mais numerosos do organismo, tá? Principalmente em relação ao sistema linfático, localizados, né, nos trajetos dos vasos linfáticos. Nós podemos dizer que os linfonodos estão presentes desde a nossa cabeça até os nossos membros inferiores. Sua função é de filtrar a linfa e também, né, e eliminar corpos estranhos que possa conter, como os micro-organismos. Nele estão, né, contidos os linfócitos, macrófagos e plasmócitos, células de defesa, tá? Principalmente os linfócitos. A proliferação dessas células
provocada pela presença de bactérias ou substâncias, ou seja, organismos estranhos, determina o aumento do tamanho dos gânglios, ou seja, desses linfonodos, desses nódulos linfáticos, que se tornam dolorosos, formando a íngua. Então, todas as vezes que aparecer aí uma íngua no teu corpo, nada mais é do que o seu linfonodo tentando, né, combater a entrada de algum micro-organismo no teu corpo. Então, aqui vem mostrando, ó, o percurso que ele faz junto com os vasos linfáticos, e todas as vezes que ele aumenta de tamanho, que forma popularmente, né, a chamada íngua, é porque ele está altamente inflamado, tentando aí combater, né, o que está invadindo o teu corpo. É tanto que quando ele está inflamado, ele dobra de tamanho, como vocês estão vendo aqui, ó, um gânglio linfático normal e um inflamado, tá? Então, aqui vem mostrando que eles possuem, não é, uma região externa, certo? Que pode ser formado por cápsula, inclusive. A região mais interna, né, formado por nódulos, chamado de nódulos, desculpa, e ele possui aí íntima conexão, né, com os vasos linfáticos, tá certo? Que vão levar, né, linfa ao gânglio, certo? E também vão trazer essa linfa para fora do gânglio. Além do que, eles possuem válvulas que garantem aí, né, o direcionamento da linfa, né, pelo percurso aí dos vasos linfáticos, tá? Então, aí vem mostrando o que eu falei, certo? Que da cabeça aos pés, nós possuímos linfonodos. A depender da região do nosso corpo de forma anatômica, ele vai se diferenciando, né? Pega um nome, vamos dizer assim. Já as tonsilas, que são as chamadas antigamente de amígdalas, né? São aglomerados de nódulos linfáticos, certo? Revestidos aí, né, apenas de epitélio, certo? Tecido epitelial, tá? Estão localizadas na cavidade bucal, sendo conhecidas como tonsilas palatinas, próxima ao arco palatofaríngeo, ou seja, também, né, estão localizadas próxima ao céu da nossa boca, na parte posterior da língua, constituídas as tonsilas linguais, e também nós temos tonsilas na parte posterior da nasofaríngea, né, ou seja, um pouco mais adiante, que são as chamadas tonsilas faríngeas, que é comumente chamada de adenoide, tá? A função mais característica das tonsilas, que antigamente era chamada de amígdala, é a produção de plasmócitos, né, células de defesa, que secretam um tipo de anticorpo chamado de IgA, certo? Que é importante para proteger a mucosa, né, a mucosa oral, proteger essa mucosa da agressão de micro-organismos, certo? Que inclusive fazem parte da microbiota normal, ou até mesmo micro-organismos patogênicos que possam vir junto com a nossa alimentação. Até porque eu já comentei isso com vocês, o sistema digestório, ele é o único sistema que ele não é considerado estéril. Então, uma forma de fazer com que não possamos ter infecção alimentar de repetição é exatamente a presença desses anticorpos contidos aí nas nossas tonsilas, tá bom? Então, de uma forma geral, as tonsilas, elas são agregadas de linfonodos de forma encapsulada, inclusive, certo? Que, né, tem essa função também de proteção em relação ao nosso organismo. Então, aqui vem falando exatamente o que eu falei, ó. São as famosas amígdalas, tá? Que nós possuímos 3 tipos. As faríngeas, que são lá as adenoides, né? Se localizam na parte posterior aí da região nasal, tá? As palatinas, que essas sim são mais conhecidas, né? Como amígdalas. E as tonsilas linguais, que se localizam lá no finalzinho da nossa língua, tá bom? Aí agora nós vamos falar do baço, certo? Então, o baço, ele aí, várias vezes, inclusive, eu já vi alguns artigos, né, excluindo o baço, né, da circulação linfática, certo? Mas ele é, sim, um órgão importante, tá?
para o funcionamento, não é, do sistema linfático, tá certo? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só ver aqui porque o slide tá travando, tá? Então, voltando. Então, o baço, ele é um órgão localizado, como vocês podem ver aqui, ó, na região superior, tá? À esquerda, né, do nosso abdômen, tá? Tem um papel importante no controle e armazenamento, né, e destruição, né, de células sanguíneas, tá? E ele também contém linfócitos, certo? E também tem um papel, né, importante aí na transformação dos linfócitos tipo B em plasmócitos, tá? Então, os mesmos, né, esses plasmócitos, são células de defesas importantes na produção de anticorpos, certo? Que vai conferir maior defesa ao nosso corpo, tá? Aí, ó. Então, muitas das vezes, como eu falei, ele é excluído da circulação linfática, porém ele é muito importante. Ele se localiza, né, interposto na circulação sanguínea, ou seja, né, faz comunicação com a circulação sanguínea, cuja drenagem venosa passa de forma da parte do baço. A drenagem venosa passa obrigatoriamente pelo fígado, tá? Então, por isso que ele é intercalado com a circulação venosa. Possui grande quantidade de macrófagos, certo? Ou seja, de células de defesa, que através da fagocitose, ou seja, destruição, né? Destrói micro-organismos, restos de tecido, substâncias estranhas, células de sangue, como as hemácias, que já estão em período realmente de destruição, né, cerca de 90 dias, e também circulação já desgastada, além dos eritrócitos, das hemácias, como os leucócitos e as plaquetas. Então, dessa forma, como ele faz essa fagocitose, nós podemos dizer que ele limpa o sangue, tá? Funcionando como um filtro desse fluido intersticial, ou seja, dessa linfa, tá? Tão essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ele também tem participação na resposta imune, reagindo a agentes infecciosos, tá? E ele é considerado, inclusive, por alguns cientistas, um grande nódulo linfático, até porque ele é um pouco mais aumentado, um pouco não, bem mais aumentado em relação a um linfonodo, tá certo? Então, ele é sim considerado um órgão linfóide. E aqui vem mostrando em tempo real como seria, olhe, o baço. E, inclusive, ele é altamente irrigado, altamente irrigado. Aí, o timo. Nós já falamos, né, do timo, certo? Mas, né, no curso a gente se adentrar mais, né, obviamente, certo? Peraí, tô esperando o slide passar, tá? Que ele deu uma travadazinha. Sim, então só enquanto fixar aqui o slide, né, passa realmente direitinho, só para repetir, então nós podemos dizer o seguinte, que o timo, o baço, os linfonodos, as tonsilas, a medula óssea, tá? Eles são realmente órgãos linfóides, tá? Então, vamos lá. Então, o timo. O timo, ele é um órgão considerado pequeno, né? Que ele fica aí abaixo, na realidade, da glândula. Cadê o mouse? Abaixo aqui da glândula tireoide, né? Ele fica por trás, vamos dizer assim, das nossas costelas, né? Mais especificamente da nossa cavidade torácica, né? Em relação ao crescimento, né?
ele cresce muito durante a infância, como nós já vimos, porém, na puberdade, né, ele regride, certo? Sendo substituído por tecido conjuntivo e também tecido gorduroso. Porém, as suas células, elas continuam sendo funcionais, tá? Então, é um órgão linfático que ele é mais desenvolvido no período pré-natal, ou seja, ainda no útero e continua ficando desenvolvido lá ainda na infância, né, e para mais na puberdade, evolui desde o nascimento, né, até a puberdade. Em termos fisiológicos, o timo elabora várias substâncias, como a timosina, a timopoetina, timolina e o fator tímico circulante, onde a timosina mantém e promove a maturação de linfócitos e órgãos linfóides, como o baço e como o linfonodo, né? Para mostrar aí a importância que o timo faz, tá? E agora a medula óssea, certo? Então, como nós já comentamos, né? A medula óssea, ela é um dos principais órgãos, né, do nosso corpo. Inclusive, é um dos principais órgãos aí do sistema linfático, tá? É ela que atua aí, né, na produção de células do nosso sangue, como hemácias e plaquetas, tá? E ela também produz os linfócitos, né? Que é um tipo aí de célula de defesa, os linfócitos, só complementando. É um tipo aí de célula de defesa, né? Um tipo de leucócito na realidade, tá? Que, como eu comentei já, é a principal célula do sistema linfático, fazendo dessa forma parte também do sistema imunológico, tá? Os linfócitos, eles são produzidos na medula, tá? A partir de células tronco, certo? E eles vão, por meio da sua produção, né? A partir da sua produção, eles vão sendo conduzidos, certo? Para outros órgãos. Por exemplo, o timo, o baço, os linfonodos. E dentro desses outros órgãos, eles vão se multiplicando. Então, os que vão para o timo, eles vão se tornar linfócito tipo T. Daí vem, né, o T de linfócito tipo B. T, desculpa. Então, os que vão para o timo são os linfócitos tipo T. Daí o T de timo, certo? Outra coisa que vocês devem saber que o timo, ele é localizado antes, né, ou por trás, vamos dizer assim, do nosso osso externo, certo? Só aí reafirmando. Aí vocês podem dizer, e o linfócito tipo B, né? Já que eu comentei que nós temos dois tipos de linfócito, né? O B e o T, né? Então, o linfócito tipo B, ele recebe... deixa eu passar aqui, pessoal. Peraí, que o slide ele tá meio louquinho. Vou andar aqui a chamada de vocês. Sim, passou, agora ficou, tá? E o timo, como eu já tinha, né, falado, quando ele regride, ele fica formado aí por tecido conjuntivo e tecido gorduroso, tá? Aí, continuando falando da medula óssea, né, ela produz lá os linfócitos, tá? Os que vão para o timo é chamado linfócitos tipo T, como eu falei, mas como eu disse anteriormente, outro tipo de linfócito é exatamente o linfócito tipo B, certo? Onde os mesmos, né, são produzidos também na medula óssea, tá? E a letra B aí, né, que eu falei,
vem de uma estrutura chamada de bussa de Fabricius, que é uma estrutura encontrada nas aves, tá? Pois pesquisadores, né, há muitos anos, encontraram esse linfócito também nas aves, localizado aí nessa estrutura nas aves, tá? Nós não temos essa bussa de Fabricius, tá? Porém, como os pesquisadores eles descobriram, né, já há algum tempo, esses linfócitos, especificamente nessa estrutura lá das aves, ficou aí o Bzinho só marcando de forma histórica, tá? Então, nós temos 2 linfócitos sendo produzidos aí pela medula óssea. Os linfócitos, eles são produzidos através das células tronco, certo? Localizado na nossa medula óssea, tá? Eles são divididos em 2 tipos. Os linfócitos tipo B, que recebe aí o B exatamente por conta de pesquisador que encontrou, né, esses linfócitos na busta de Fabricius nas aves. E os linfócitos tipo T, que recebe esse Tzinho porque eles vão lá para o timo. Então, daí pega o T do timo, certo? Então, a grande produtora de linfócitos no nosso corpo é exatamente a medula. Aí, ó, só resumindo, o sistema linfóide, fora a questão do lado dos vasos linfáticos, né, enfim, da linfa, ele é formado por órgãos linfóides, que é dividido em primários e secundários. Primários estão medula óssea e timo, exatamente por essa produção e diferenciação dos linfócitos, tá? E secundário, né, já que recebe esses linfócitos aí já prontinho, vamos dizer assim, é exatamente o baço, as tonsilas, né? Que um dos tipos antigamente são chamadas amígdalas, e os linfonodos, sendo chamados de gânglios linfáticos e nódulos linfáticos.